O debate entre os candidatos à Prefeitura de Vitória da Conquista está de volta. Agora as perguntas são com tema determinado. Vamos então sortear o primeiro tema, que está aqui na urna. O primeiro tema sorteado é emprego e renda. E de acordo com o sorteio realizado anteriormente com os assessores dos candidatos, quem faz a primeira pergunta deste bloco é o candidato José Raimundo Fontes, do PT. Candidato, o senhor tem 30 segundos para fazer a sua pergunta dentro deste tema emprego e renda. Eu gostaria de saber do candidato do PMDB como é que ele concebe a economia solidária, o Banco do Povo, as iniciativas da nossa Prefeitura de Vitória da Conquista para estimular o pequeno empreendedor e criar um dinamismo econômico na nossa cidade. Candidato, o senhor tem 1 minuto e 30 para a resposta. Em relação a trabalho, o PT não entende, porque foi ele que gerou 12 milhões de desempregados no Brasil. 12 milhões representa infelicitar 50 milhões de brasileiros. Nós sentimos uma prefeitura distante, tímida, uma prefeitura que não consegue água para a cidade. E aí a agricultura precisa a produção de grãos de água. Uma prefeitura que não dialoga, colocou um socialista que nunca gerou um emprego, nunca gerou um salário mínimo para relacionar com o comércio da cidade de Vitória da Conquista, que é uma fonte extraordinária, geradora de emprego e renda. Uma prefeitura longe, uma prefeitura distante, uma prefeitura que não dialoga. Nós, inclusive, assumimos um compromisso. Se eleitos, se for da vontade do Senhor e Deus está agindo, Deus está movendo, nós haveremos de convidar um empresário. Os empresários haverão de indicar 3 nomes para que a gente possa colocar um empresário na Secretaria da Indústria e Comércio. E todas essas atividades, também do campo, da agricultura familiar, os empreendedores de Conquista, Conquista é uma cidade rica, indústria de fundo de quintal. A prefeitura está distante e nós haveremos de dar acompanhamento. Candidato José Raimundo, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Como os senhores viram, ele não reconhece absolutamente nada de positivo na cidade. O Banco do Povo, que já emprestou mais de 60 milhões de reais, a economia solidária, que reúne várias famílias, centenas de famílias, além da postura do nosso governo, que transformamos Vitória da Conquista num polo de saúde, de educação, atraímos para aqui empresários, empresas, empreendimentos que tornaram essa cidade a cidade mais dinâmica do norte e nordeste do Brasil durante praticamente 10 anos, ao longo de 2005 até 2014. Agora, o PMDB, só nesses meses, já gerou 2 milhões de desempregados. E as medidas que estão vindo de Brasília sinalam para uma verdadeira destruição do emprego e da renda da nossa classe trabalhadora. O PMDB não tem moral para falar de desemprego. Candidato Wesley Guzmão, o senhor tem 45 segundos para a tréplica. Já me reuni com a economia solidária. O diálogo que eles interromperam. Nós estamos conversando. E veja bem, nós temos aqui um shopping popular. E que foi um projeto equivocado, porque não tem estacionamento, não tem praça de alimentação. Uma taxa de condomínio exorbitante, uma prefeitura perversa. Você que está me acompanhando sabe, tomando inclusive os boxes. E nós haveremos de dar uma carência de 1 ano. Não iremos cobrar nada, absolutamente nada, para que aqueles empresários que estão ali possam ter fôlego, para que eles possam prover a sua casa com aquela atividade lucrativa. Agora quem pergunta é o candidato Wesley Guzmão, do PMDB. Vamos sortear o próximo tema, que é mobilidade urbana. O senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta, candidato. O candidato do PT sabe que passaram 20 anos, não conseguiram modernizar um terminal de ônibus. Tantos acidentes ali, tanta confusão, um centro travado. Não há nada de modernidade, eles não avançam, não pensam conquista no amanhã, no futuro.
O que vocês pretendem fazer por mobilidade urbana na cidade? Candidato José Raimundo, o senhor tem 1 minuto e meio para responder. Fizemos uma revolução no transporte coletivo da cidade desde o primeiro governo do PT e do companheiro Guilherme. Fizemos uma licitação, constituímos um sistema de transporte coletivo, evoluiu, a cidade cresceu, a cidade se ampliou e exige novas medidas. E para isso nós estamos construindo grandes avenidas, como a Avenida Perimetral, que sai lá da Brumado, chega até Olívia Flores. Já há recursos contratados para a modernização e a colocação de asfalto novo em 13 grandes corredores de transporte coletivo, com ciclovias, com ciclofaixa, com sinalização. E, além disso, já há um contrato com a Caixa Econômica no valor de 5 milhões de reais para modernizarmos o nosso terminal ali da Lauro de Freitas, na verdade, uma estação de transbordo, permitindo que os ônibus possam ter mais agilidade no tráfego ali naquele centro. E, além do mais, eu gostaria de dizer que esta cidade continua recebendo investimentos graças à sua capacidade de investimento e de empréstimo. Não precisa, inclusive, dessa tentativa do governo Temer, porque está caindo, o governo Temer está caindo a qualquer momento. Eu não vou me enfiar em Brasília para fazer as obras que Conquista precisa, porque nós já estamos fazendo essas obras. 1 minuto para a réplica, candidato. Conquista não acredita em vocês. O aeroporto, para chegar ao estágio que chegou, é bom falar. Foi fruto de uma emenda de Antônio Carlos Magalhães Júnior, o pai do prefeito Assemineto, e ele quando estava em Brasília como deputado federal. Nós temos hoje o transporte alternativo funcionando na cidade, de forma desorganizada, sem disciplina, sem nenhuma norma, porque a prefeitura perdeu a autoridade. E é um transporte importante para a cidade. Nós haveremos de regulamentar o terminal de ônibus, mais uma promessa, a perimetral que nós mostramos. Toda época de eleição, o PT faz isso. Você sabe, Conquista, você que está me acompanhando. Abre a obra, o trator rasga a avenida, depois eles param. Principalmente agora que estão distantes do poder, distantes das decisões em Brasília. Nós vamos terminar a perimetral. Tenha certeza que nós haveremos de entregar esta obra importante para a Conquista. O senhor tem 45 segundos para a tréplica, candidato. Outra fantasia. Nunca existiu emenda do senador Antônio Carlos Magalhães Neto em relação ao aeroporto de Vitória da Conquista. Nunca existiu, nunca foi aplicada. Se apareceu em algum momento lá nas comissões, não prosperou. Não é verdade. É mais uma enganação do candidato do PMDB, como ele sempre faz na rádio, todos os dias, inventando histórias para enganar a população de Vitória da Conquista. Eu reconheço, a cidade cresceu, o trabalhador precisa de novas linhas, os novos conjuntos habitacionais vão precisar que realmente ali tenha um transporte rápido e ágil, e nós vamos fazer um estudo. E, se necessário, inclusive, colocar o transporte suplementar, mas com estudos. Obrigado, candidato. Vamos agora sortear o tema da próxima pergunta, que vai ser agronegócio. O candidato José Raimundo Fontes, o senhor pode fazer agora a sua pergunta desse bloco, a segunda pergunta desse bloco. O senhor tem 30 segundos. Nós sabemos que o agronegócio tem uma linha própria de financiamento. Os bancos federais, os bancos estaduais têm sempre dado um suporte importante. E aqui em Vitória da Conquista, ao longo dos nossos governos, com a qualificação de mão de obra, com estradas, sempre contribuímos para o agronegócio, apoiando os eventos. Eu queria saber do candidato qual é a relação que ele faz entre essa agricultura intensiva e a agricultura familiar. 1 minuto e meio para a resposta, candidato. A agricultura familiar vocês abandonaram. E nós haveremos de dar acompanhamento com a implantação de subprefeituras, com patrulha agrícola, com sementes selecionadas, inclusive com agrônomo, e temos a palma forrageira como uma grande alternativa para o interior. Agora, interessante é o candidato do PT falar do agronegócio. Vocês prometeram 2 barragens. O agronegócio sofre com a falta d'água. A Conquista sabe o que eu estou falando. Vocês enganaram a cidade de Vitória da Conquista. O ex-governador Wagner veio para cá em cima da urna e já exibiu documento dizendo que tinha mais de 200 milhões para uma barragem.
O prefeito de Conquista exibiu também documentos. Essas gravações estão nas redes sociais. E, mais uma vez, a cidade carece de uma providência. Os nossos produtores rurais estão sendo maltratados, a polícia atrás de irrigantes. Afinal de contas, o que é que eles produzem no interior? Grãos, feijão, milho, café, tomate, alimentos, fixando o homem no interior. No entanto, vocês desprezaram as subprefeituras e as barragens que nós haveremos de conquistar. Com certeza vai tirar a Conquista deste marasmo. Nós precisamos confiar, e eu confio. 1 minuto para a réplica. A agricultura familiar sempre foi um foco do nosso governo. Todos os anos, as nossas patrulhas agrícolas aram terras de centenas e centenas de famílias. Os programas federais chegam aqui em Vitória da Conquista graças ao apoio da Prefeitura. O Pronaf, o Seguro Safra, a infraestrutura hídrica, são mais de 100 médias e pequenas barragens que construímos. Recentemente, também tecnologias para a agricultura familiar, mais de 200 tecnologias sociais para que aquela família tenha ali uma renda. Portanto, não é verdade o que o candidato do PMDB está dizendo. E com relação à barragem do Rio Pardo, o projeto está pronto, foi a Prefeitura que executou e está tramitando nos órgãos federais para buscarmos recursos, porque é uma obra cara de 380 milhões de reais. 45 segundos para a tréplica, candidato. Veja bem, Conquista não acredita mais. Eu estou vendo aqui, é porque eu não posso exibir, um folheto onde tem o time de Lula. Tem a foto dele, tem Wagner, tem Dilma, tem Otto Alencar e companhia. Prometeram para a Conquista novo complexo de viadutos, duplicação da BR-116, construção da barragem do Catolé, construção da barragem do Rio Pardo, Universidade Federal do Sudoeste com hospital universitário, base regional de segurança com grupamento aéreo. Eles exageram. Ele está dizendo que nós estamos faltando com a verdade. A propaganda do PT é enganosa, a propaganda milionária, e por isso que vocês perderam as eleições no primeiro turno. E agora o último tema deste bloco, vou fazer o sorteio aqui neste momento, o tema sorteado, combate à corrupção. Candidato Erzen Guzmão, o senhor pode fazer a pergunta em 30 segundos, dentro deste tema. Muito bem. Nós sabemos que o PT de corrupção ele entende. Quase todo mundo preso. Nós estamos vendo vários petistas presos em Curitiba. O que eu gostaria de perguntar sobre corrupção ao candidato do PT é se a Prefeitura de Vitória da Conquista vai resistir 24 horas de auditoria. O senhor tem 1 minuto e meio para responder, candidato. O candidato de Cunha, Temer, Gedel, o PMDB não tem moral para falar de corrupção. O que vem aí, a denúncia do Cunha, não vai ficar pedra sobre pedra em Brasília, em alguns estados, e inclusive em Vitória da Conquista. Não sou eu que estou dizendo, saiu na televisão, na Rede Globo, uma delação de que há uma conexão entre Brasília e o PMDB de Vitória da Conquista. A nossa cultura, a minha vida, a do companheiro Guilherme, é uma vida marcada pela ética, pelo trabalho. Aqui construímos uma cultura de respeito ao dinheiro público e é por isso que a cidade nos respeita. Com relação a todo esse clima que existe no Brasil, nós sempre defendemos aqueles que sejam julgados na forma da lei e comprovada a sua culpa, que cada um responda pelos seus atos. Aqui em Conquista, não. Aqui nós temos uma trajetória, uma história de dedicação a essa cidade e a cidade reconhece isso. 1 minuto para a réplica. Fiz a pergunta e o candidato fugiu. Nós não estamos perguntando de Cunha, que está preso
e o PMDB votou pela cassação dele. Eu perguntei se a Prefeitura de Vitória da Conquista vai aguentar, vai resistir 24 horas de auditoria. Nós estamos falando que, se eleitos, chegaremos na Prefeitura com paz. Não vamos perseguir quem quer que seja, mas eu tenho uma obrigação. Conquista vai me cobrar. O Tribunal de Contas da União vai cobrar. O Tribunal de Contas dos municípios vai cobrar. Conquista vai cobrar. Por exemplo, o desperdício de dinheiro. Jogaram fora mais de 1 milhão com um chip. O candidato que está do meu lado, ele implantou uma lagoa seca. Ele vai dizer que não gastou isso tudo. 26 milhões jogado fora. Aonde o senhor colocou tanto dinheiro? 45 segundos para a tréplica, candidato. Mais uma vez, o candidato de Cunha, de Temer, de Gedel, procura jogar uma cortina de fumaça nessa questão. Se o candidato do PMDB provar que o orçamento da Lagoa, do Parque das Bateias,